Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Leamos todos juntos, irmãos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Oremos ao Senhor uma vez mais. Santo Deus, amantíssimo Pai Celestial, em Tua presença nós nos humilhamos nesta manhã. Senhor, quem somos nós, Deus, ó Pai, para nos aproximarmos de Ti, sequer nos dirigirmos a Ti, Santíssimo Deus, porque só Tu és perfeitamente santo e nós somos, Deus, ó Pai, vendidos ao pecado desde pequenos. Ó Deus, mas nesse último hino que ouvimos, o Senhor disse que se nós buscarmos o Senhor vai nos quebrantar e vai nos perdoar, Deus. E nós batemos no peito e dizemos ao Senhor, ser propício a nós, pecadores. Antes de ouvir a palavra, nós queremos pedir perdão ao Senhor por sentimentos errados que porventura povoem o coração de cada um de nós. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Também, Deus, ó Pai, queremos te pedir perdão, Senhor Deus, por, ó Pai, pensamentos que talvez não foram pensamentos que te glorificaram durante essa semana. Mas te pedimos perdão, Deus, ó Pai, quando a nossa boca proferiu palavras, Deus, que desonraram o nome do Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro. Pai, nós não somos nada diante de Ti. Pai, nós não temos justiça própria alguma. Ó Deus, e qualquer capacidade que qualquer um de nós tenha, vem única e exclusivamente do Senhor. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Nós queremos dizer para o Senhor que nós não somos nada sem Ti. Ó Deus, e se coisas boas têm acontecido na nossa vida, é única e exclusivamente por causa da bondade do Senhor. Então agora, Senhor, enche a igreja do Espírito Santo e dá toda glória e honra somente ao nome do Teu Filho, enquanto ouvimos a Tua palavra nessa manhã. Quebranta o nosso coração, nos transforma, nos educa, ó Deus, ó Pai, e nos faz mais confiantes em Ti, depois que ouvirmos e enquanto ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Está frio, né? Ninguém gosta de sofrer. Eu nunca conheci alguém que estivesse em sã consciência, que dissesse que o sofrimento vem a mim, pois eu tenho tremendo prazer no sofrimento. Eu nunca conheci, irmão, alguma pessoa que estivesse em seu pleno juízo, que dissesse, eu amo o sofrimento, eu amo as dores mais excruciantes que eu posso enfrentar nesta vida. Mas ainda, amados irmãos, que nós não amemos o sofrimento, algumas das lições mais marcantes na nossa vida, algumas das marcas mais indeléveis que o Senhor deixa no nosso coração, alguns dos ensinamentos que mais trazem crescimento espiritual à nossa vida, e que nos moldam a imagem do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aprendemos quando Deus nos ensina, amado amigo, querida irmã, por meio do sofrimento. E nesse texto aqui, amado irmão, nós encontramos o profeta Abacuque em um grande dilema existencial. O seu livro, depois que ele viveu nos dias de Josias, dias de grande prosperidade espiritual e reforma, e agora ele vê o dia do reinado dos filhos e do neto de Josias, e o povo está desviado do Senhor, e num grande dilema existencial, numa problemática de Deus, Abacuque chega, amado amigo e irmão, e diz ao Senhor o seguinte: Deus, até quando eu vou ver tanta violência? Até quando
litígio? Até quando os irmãos vão explorar uns aos outros? O Senhor está vendo tudo isso e não faz nada. E o Deus eterno, amado amigo e irmão, diz a Abacuque que ele não precisa se preocupar, porque Deus vai suscitar os caldeus para disciplinar o povo judeu. Os caldeus são os babilônios. E aí, amados irmãos, Deus começa a dar uma descrição de quanto os caldeus são terríveis e de que eles não respeitam a ninguém. Quando Deus pronuncia ai sobre eles, por exemplo, o Senhor diz que eles são ladrões que se enriquecem às custas da fortuna dos outros, que eles são tremendamente violentos e não respeitam ninguém, que eles dão vinho para que os seus companheiros bebam, para depois mostrar-lhes as vergonhas. Então, dentre a truculência, o roubo, também está a sedução. Mas que eles também são idólatras, amados amigos e irmãos, porque adoram falsos deuses e acham que as suas conquistas vêm por causa do seu próprio poder e da sua glória, e não entendem que tudo que tem, o tempo que o Deus eterno lhes tem dado, e eles têm recebido da mão de Deus. São tremendamente soberbos, amados amigos e irmãos. Então, irmãos, Abacuque entra num dilema existencial maior ainda. Ele diz: Deus, como é que você vai usar, Senhor, gente tão ímpia para corrigir teu próprio povo? E o Deus eterno então diz a ele: não se preocupe, eu vou trazer ais sobre a Babilônia e sobre os caldeus, e eles também serão destruídos. Então, amados amigos e irmãos, diante dessa pregação tão poderosa, nosso profeta fica impactado. Abacuque vive nos últimos dias antes do exílio em Jerusalém, antes deles serem levados para a Babilônia. E o capítulo 3 ele faz uma oração maravilhosa, no qual ele pede a Deus que avive o seu povo, se desperte e vindique o seu nome e a sua glória. E impactado pela palavra, amado amigo e irmão, ele mostra como Deus ensinou o seu coração por meio dos sofrimentos que a sua alma já está passando e que o povo de Deus enfrentará. E aqui então, eu quero dar o tema desse sermão nessa manhã, lembrando que Deus nos ensina as nossas maiores lições espirituais no sofrimento. Eu quero lhe dizer que se você é verdadeiramente cristão, Deus certamente, um dia ou outro, pode te matricular na Universidade da Dor. A Universidade da Dor. Ninguém quer ser aluno nessa escola, mas ela é o lugar onde nós aprendemos as lições mais importantes da nossa vida. Eu olhar para o texto nessa manhã. Em primeiro lugar, a palavra diz o seguinte, que a Universidade da Dor é a Universidade do Quebrantamento. A Universidade da Dor é a Universidade do Quebrantamento. É lógico que o texto não está falando que é uma Universidade da Dor, irmão. Eu estou usando um tema para chamar a sua atenção, para você ficar ligado aqui comigo, certo? Mas o texto está falando de dor, sim. Então aqui o texto nos apresenta que a Universidade da Dor é a Universidade do Quebrantamento. Versículo 16. Leamos todos juntos. O que diz a palavra do Senhor? Ouviu, todos comigo, vamos lá? Ouviu. Amados amigos e irmãos, não existe nada mais precioso para o nosso crescimento espiritual do que ouvirmos pregação bíblica e fiel da palavra de Deus. Mas não existe nada pior para a nossa vida do que o nosso coração se acostumar com o sagrado e ficar endurecido, porque nós já estamos acostumados a ouvir sermões há décadas e décadas. Um dos grandes problemas da nossa vida espiritual, amados irmãos, é que muitas vezes nós estamos na igreja no domingo e viemos e ouvimos a mensagem e às vezes até gostamos do orador, parece que temos uma plaquinha assim, 8,5. Não, exposição 10, gritou demais, não precisava tanto. E de repente então, amados amigos e irmãos, nós nos colocamos a dar notas para o sermão e não entendemos que enquanto ouvimos a pregação, o Espírito Santo está falando conosco por meio das Sagradas Escrituras. E de repente então nos endurecemos e achamos que temos que ficar com a cara fechada assim enquanto ouvimos a palavra, como se fôssemos alguma coisa mais do que a palavra de Deus. Abacuque, amado amigo e irmão, nos diz que a palavra de Deus gera quebrantamento no coração dele. Ele diz aqui: eu ouvi o Senhor e o meu íntimo se comoveu. As suas entranhas, irmãos, se apertaram.
Literalmente ele ficou, como se diz na maneira popular de falar do Brasil, davam-me voltas no estômago. O meu íntimo se comoveu, ele ouviu o sermão e ficou assim. Ele disse mais: os meus lábios começaram a tremer. Ele ficou perplexo, impactado com a palavra, mas ele disse mais: entrou a podridão nos meus ossos. Ele se sentiu fraco, querido amigo e irmão, e ele entendeu que em silêncio ele deveria esperar o dia da angústia. Ao povo, amado irmão, que perseguiria o seu povo, esse povo seria disciplinado por Deus, mas até que esse dia chegasse, ainda que ele estivesse sofrendo, a quietude deveria dominar o seu coração, porque ele foi quebrantado pela palavra de Deus. Irmãos, no versículo de número 2, ele diz o seguinte: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele ouviu o sermão, ele diz, a palavra no hebraico: estou literalmente tremendo de medo. Faz quanto tempo que você não ouve um sermão e esse sermão não impacta o seu coração? Faz quanto tempo que você ouve uma mensagem e essa mensagem não confronta a sua vida? Ou te chama a uma reflexão pessoal e uma transformação real em todo o seu ser e em toda a sua vida? Amado amigo e irmão, ele diz: tenho ouvido as tuas declarações ao Senhor e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque, amados irmãos, é um homem cheio de dúvidas sinceras e de questionamentos existenciais, mas quando Deus fala com ele em sua palavra, sua atitude não é prepotente, sua atitude não é soberba, ele não se acha melhor do que o próprio Deus e do que a sua escritura, mas ele, amado irmão, se quebranta e se submete à palavra de Deus. A palavra de Deus gera um impacto no seu próprio corpo, ele fica perplexo e impactado com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem gerado em você? Como é que você vem aqui à Unida no domingo escutar os sermões? Eu fico perplexo, amados irmãos, como pessoas muitas vezes vêm escutar os sermões na igreja e com a falta de consciência de quem é o Deus que está falando para elas nas Escrituras, de que elas nada são diante de sua gloriosa e excelsa presença. Irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus, estou pregando a palavra desde o ano de 1996. Então já fazem 22 anos que eu vivo para pregar a palavra de Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Em todos esses anos preguei muitos sermões, ouvi muitos sermões. E se você me perguntasse, talvez eu diria que em todos esses anos eu ouvi uns 10 sermões, nos quais o Espírito Santo tomou conta da igreja e a levou a um quebrantamento total, ouvindo a verdade das Escrituras e chamando a igreja a uma verdadeira transformação e um impacto, a ponto de pessoas que ouviram o sermão em seu próprio corpo ficarem perplexas e até desmaiarem diante da pregação da palavra de Deus, sem nenhuma manipulação emocional. Um dos sermões, irmãos, que eu ouvi mais impactante foi no ano de 2008. Um deles eu ouvi nessa igreja, o reverendo Hernandes pregando aqui há algum tempo atrás. Mas o sermão que eu ouvi em 2008, pregado pela boca do pregador galês Stuart Ollett, na conferência da Fiel, ele deveria pregar sobre um texto na primeira carta de João, mas Deus colocou-o para pregar um sermão sobre a vida de Enoque. E aquele homem tinha orado muito, amados irmãos, e fez uma excelente exegese. E totalmente humilhado e dependente do Espírito Santo, ele pregou aquela mensagem, irmãos. E quando ele dizia que Enoque, mesmo tendo filhos e filhas, irmãos, provavelmente muito ocupado, Enoque teve pelo menos 5 filhos, mas pode ter sido até 8 filhos e filhas, amados irmãos. E Enoque mesmo assim andou com Deus. Na geração dos que eram povo de Deus, todos nasciam, cresciam, ensinavam seus filhos e morriam logo em seguida, mas Enoque andou intimamente com Deus. Enoque teve um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Enoque teve um relacionamento prazeroso com Deus. E um dia, amado amigo e irmão, o relacionamento de Enoque com Deus foi tão intenso que Deus disse: Enoque, chega, você já não precisa estar aqui, vamos para casa comigo. E Deus levou Enoque para si.
E quando o Ollet pregava aquele dia, amados irmãos, focando também na glória de Cristo Jesus, irmãos, o Espírito Santo dominou o auditório, amados irmãos, com a convicção de pecado da sua palavra, que o tradutor mais antigo da Editora Fiel, amados irmãos, tradutor conhecido nessa cidade e nesse país, não podia se conter de lágrimas, enquanto traduzia o pregador, pregando com fidelidade a palavra de Deus. Irmãos, o que a palavra de Deus gera no meu coração e no coração dos irmãos? Como é que você fica quando ouve a palavra de Deus? Para você é coisa de somenos ouvir a palavra de Deus? Para você é algo que se tornou tão costumeiro que o seu coração já se tornou um muro de pedra, e as mensagens pregadas da igreja não fazem mais diferença nenhuma para você? Você escuta sermões bíblicos que te desafiam, que te confrontam, mas o seu coração já está tão empedernido que a sua vida não muda, e você não se consagra ao Senhor, e você continua amando o mundo e flertando com as coisas deste mundo, e não há quebrantamento na sua vida, no seu coração. Nessa manhã, meu querido irmão, eu quero lhe dizer que se você está nesse estado, você é muito bem-vindo à Universidade da Dor. Se prepare, Deus vai te matricular na escola da dor, para você aprender a se quebrantar e a se humilhar na presença do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Mas talvez, pastor, você me pergunte, pastor, por que nós não nos quebrantamos? Sabe por que nós não nos quebrantamos? Em primeiro lugar, nós oramos muito pouco. Quero perguntar para você, você orou quanto tempo antes de vir para a igreja hoje? Quanto tempo você orou pelo pregador dessa manhã? Para que ele pregasse com fidelidade as Escrituras? Quanto tempo você orou para que essa palavra fizesse diferença na sua vida e trouxesse transformação para o seu coração? Como é que você quer ter esperança de quebrantamento se você veio para o culto como quem está andando de bicicleta? Se você não se preparou para esse encontro com Deus eterno, irmão, esse é um momento de encontro com Deus eterno, com Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Esse é o momento do noivo com a noiva, e o noivo fala ao nosso coração. Agora na pregação, você orou para vir ao culto? Por que nós não experimentamos quebrantamento? Nós temos estudado as Escrituras, durante a semana nós lemos a palavra, nós memorizamos versículos bíblicos, nós estamos tão cheios da palavra que ela já vem quebrando o nosso coração, de maneira que quando o pregador ler o texto, nós já estaremos quebrantados e sem defesa alguma para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós não nos quebrantamos, irmãos, porque nós não estamos tão acostumados a nos alimentarmos das Sagradas Escrituras todos os dias. Mas por que nós não nos quebrantamos, reverendo? Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos achamos bons. Nós achamos que nós somos os tais. Nós achamos o sermão que o reverendo Rosta está pregando é para outro. Para mim, não. Nós ainda temos a coragem, irmãos, de dizer assim: por que fulano não veio no culto hoje? A palavra era para ele. Nós nos achamos bons. Nós somos soberbos, irmãos. Nós somos melhores, nos achamos melhores que os outros. Mas sabe por que muitas vezes a palavra não quebranta o meu e o seu coração? Porque nós não queremos mudar de vida. Nós não queremos ouvir uma mensagem que vai nos apertar contra a parede. Nós não queremos ouvir uma mensagem que vai nos chamar ao quebrantamento, ao arrependimento, a uma consagração total, a uma dedicação sincera ao Senhor, a uma submissão real a Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que a palavra bate, 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 bate e volta em corações endurecidos. Mas nessa manhã, meu querido irmão, se você é de Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: Deus te ama tanto, e se você não se quebrantar, Ele vai te matricular na Universidade da Dor. E aí você vai chorar, você vai sofrer, você vai se humilhar, você vai correr para a presença do Senhor, e aí você vai se quebrantar. Eu espero sinceramente que você, ao ouvir essa mensagem, já comece a pedir perdão agora a Jesus por todos os pecados que você tem cometido, pela frieza e pelo coração endurecido, para que você não seja matriculado na Universidade da Dor, ou até na escola de pós-graduação do sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nessa manhã o Senhor nos visite com arrependimento, que nessa manhã o Senhor nos dê a bênção
do quebrantamento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus quebrante o seu coração, em nome de Jesus. Chore diante do Senhor pelos seus pecados nessa manhã. Peça a Ele perdão. Diga: Jesus, reconcilia-me contigo. Renova o meu coração. E certamente Deus há de te dar vitória na universidade da dor, no dia do quebrantamento, para a glória e honra do Salvador. A universidade da dor é a universidade do quebrantamento. Que o Senhor nos quebrante, nos tire do salto, acabe com o orgulho no meio do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Você é aluno da Universidade da Dor? Você já entrou na escola do sofrimento? A Universidade da Dor é a Universidade do quebrantamento. Mas a Universidade da Dor é a Universidade da alegria. A Universidade da Dor é a Universidade da alegria. Versículo de número 17. A igreja lerá o 17, eu lerei o 18. Vocês podem ler. 1, 2, 3. Ainda... Vamos todos comigo, 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, nós achamos tremendamente poético esse texto. E a maneira como ele é redigido é bonito tanto no hebraico como no português. Você vê Abacuque assim quase como um dos grandes estoicos da Grécia. Um homem que suporta o sofrimento de qualquer maneira e sem se preocupar consigo mesmo. Mas, amado amigo e irmão, o texto está falando de um momento de grande luta e dor. Talvez você não entenda o que significa a figueira não florescer. Talvez você não entenda o que signifique falta de fruto na vide, ou o produto da oliveira mentindo. Talvez você não entenda os campos produzindo um mantimento, mas isso aqui para um judeu, irmão, era essencial. O judeu, irmão, queria construir a sua casa na sua propriedade debaixo de uma grande figueira. Ele queria colher o fruto da sua vide, porque o Salmo 104:15 diz que o fruto da vide alegra o coração. Ele queria se alegrar com o fruto de suas videiras. Mas ele também, amado irmão, queria ter o azeite, que é tão essencial para o judeu, não só para ungir o profeta, o sacerdote, o rei, para preparar o alimento, para servir de remédio e também como cosmético para as mulheres. E o azeite era tão importante, amado amigo e irmão, que no Salmo 128, os filhos são comparados com rebentos da oliveira à roda da nossa mesa, dizendo que assim é o homem que é abençoado, o Senhor. Então, quando faltasse, amado irmão, o doce da figueira, quando faltasse a alegria da vide, quando faltasse a plenitude do azeite e faltasse o mantimento, minha querida, o trigo que vinha para preparar o pão, tão essencial para a alimentação no mundo antigo e também na cidade de São Paulo no dia de hoje. Abacuque estava dizendo: Deus, ainda que acabe todas as coisas essenciais para a minha vida, mas ele diz mais: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Meu querido irmão, minha querida irmã, o pastorado de ovelhas faz parte da essência do povo judeu. Os patriarcas judeus, amados irmãos, foram forjados no cuidado de ovelhas. Jacó, cujo nome era Israel, o pai dessa nação, era pastor de ovelhas, foi sua profissão desde a sua juventude. Acabar com as ovelhas, irmãos e irmãs, é acabar com a lã que aquece no frio, é acabar com aquela carne deliciosa que o povo come quando necessita, mas é acabar com animais queridos, amados amigos e irmãos, e que servem para sacrificar na presença do Senhor em seu ato de culto. Abacuque está dizendo: ainda que acabem as ovelhas para o dia do culto, mas ele diz mais: ainda que no curral não haja gado, que os judeus não pudessem mais comer aquele churrasco que não era gaúcho, porque eles não sabiam como era, mas comer uma carninha abençoada e ter animais no seu pasto. Abacuque diz o seguinte: todavia eu me alegro no Senhor. O que Abacuque está dizendo aqui, irmão, é mais ou menos o seguinte: vamos tentar contextualizar para São Paulo. Ainda que a bolsa de Chicago, de Nova York e de São Paulo quebrem, certo? Ainda que o país entre em colapso e já não tenha mais comida para as pessoas. Ainda que, amado amigo e irmão, todos nós agora sejamos colocados no olho da rua e ninguém mais tenha emprego.
Ainda que todas as empresas quebrem no Brasil, amado amigo e irmão, e você já não tenha mais dinheiro para investir nos projetos que tem, e falte até comida na sua casa, você é capaz de dizer que se alegra em Deus, quando você passa por uma crise como essa? Abacuque diz, irmão, preste atenção comigo aqui. Todavia, ainda que haja um colapso econômico, financeiro, ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor. Mas ele diz, mas eu exulto, e a expressão exulto, irmão, significa que eu me alegro desde o âmago do meu ser. Ele diz o seguinte, literalmente eu estou saltando de alegria, a bolsa quebrou, eu estou desempregado, já não tem dinheiro nenhum, pode faltar comida lá em casa, mas eu estou saltando de alegria, eu estou jubiloso, porque eu me alegro no Senhor. Senhor aqui, irmão, é Yahvé, é o nome de Deus, o Deus eterno, infinito, imutável, o Deus autoexistente, o Deus que tem aliança com o seu povo, o Deus que livra o seu povo da escravidão do Egito e do pecado, amado amigo e irmão. Abacuque diz que ainda no meio da crise ele pode se alegrar no Senhor e exultar, porque esse Deus é o Deus da sua salvação. É o Deus que o salvou, é o Deus que o perdoou de todos os seus pecados, é o Deus que no futuro dará o cordeiro na cruz para que Abacuque não vá para o inferno, mas para que Abacuque tenha vida eterna na presença do Senhor. Abacuque, amados irmãos, disse que na universidade da dor ele aprende uma alegria ultra circunstancial. Sabe por quê? Porque a sua alegria não está posta na sua capacidade, a sua alegria não está colocada nos seus relacionamentos, a sua alegria não está colocada nos seus recursos, a sua alegria não está colocada nos seus dons e nas suas habilidades. Só pode se alegrar no dia da crise, só pode se alegrar no dia do sofrimento, só pode se alegrar no dia da dor aquele cuja alegria está posta no Senhor, amado amigo e irmão. No dia de ontem, irmãos, eu fui realizar um casamento na cidade de Guarulhos, de uma tia de minha esposa. E nós fomos do carro, toda a família. E nós começamos a meditar naquele último livrinho que eu escrevi. Primeira devocional lá, Esperança da Alma. E aí eu li a devocional, Cleusa leu enquanto eu dirigia, né? Porque se eu ler enquanto estou dirigindo, estou dando mau exemplo e vou tomar multa, não está certo, né? Então Cleusa lia a devocional. O texto diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Depois que nós começamos a ler, eu perguntei para as crianças, onde é que está a esperança da vida de vocês? Aí eu falei para o Davi, né? Davi está ali, está ligado, né? Está no joguinho do celular, meu filho, a esperança da sua vida, né? Ou está no PlayStation 4, né? Que você gosta de jogar, né? Ganhou um PlayStation de aniversário e tal, não sei o quê. E aí virei para a Isabela, onde é que está a esperança da sua vida? Nas suas amigas, em como você vai bem na escola. E nós começamos a conversar. E tudo bem, há dias difíceis, mas no dia em que Deus nos manda problemas e dificuldades, nós começamos a conversar. Como é que a nossa alma espera em Deus? Davi dizia o seguinte, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. No dia em que o Senhor fez alguma coisa que você não gostou, você esperou em silêncio? E aí, querido irmão, querida irmã, eu mesmo fui obrigado a confessar. Eu falei, muitas vezes, confessar. Muitas vezes eu já esperei em Deus, mas já esperei brigando. Senhor, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Não é assim que eu queria. Mas o salmista ensina que a gente tem que esperar de maneira silenciosa. E no final eu perguntava para eles, mas por que a gente pode colocar esperança em Deus e pode esperar calmamente, tranquilamente, confiadamente, que tudo vai dar certo? E aí o salmista termina dizendo, a Isabela respondeu, papai, porque o Senhor nos ama, cuida de nós. Eu falei, sim, filha, mas o texto diz que dele vem a nossa salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, que ainda que você enfrente grande crise e dor, você pode se alegrar, sabe por quê? Se a sua alegria está posta em Jesus, se você entende que nunca ninguém te amou como o Senhor, se você entende que Jesus deu a vida na cruz do Calvário para pagar o seu pecado e que você merecia total rejeição de Deus, você merecia estar no inferno recebendo sobre si a espada da justiça de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, que o único filho dele, santo, justo e bom, que não tinha pecado algum, se fez homem e obedeceu fielmente toda a sua vida, sofrendo nessa terra e com os braços abertos na cruz do Calvário, recebeu a ira de Deus que cairá sobre os pecadores que irão para o inferno, no lugar daqueles que nele creem.
Se você entende que Jesus te amou tanto, que deu a vida na cruz por você, ainda que você enfrente dias difíceis, dias de crise, dias de dor, você não vai perder a alegria, você não vai perder o júbilo, você não vai perder a esperança no Senhor. Quando Jesus é o maior amor da sua vida, meu irmão, dias difíceis virão. Nem sempre as coisas acontecerão do jeito que a gente quer, mas a gente vai poder exultar, sabe por quê? Porque nós sabemos que a nossa alegria ninguém rouba, porque ninguém, nada, jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você tem colocado alegria em circunstâncias, em seus bens, em suas realizações e em pessoas, antes de Deus, eu quero lhe dizer, meu irmão, que isso é idolatria. Se arrependa então desse seu pecado hoje, peça perdão ao Senhor e diga: Deus, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho, eu quero amá-lo com todo o meu coração, eu quero pedir que o Senhor me encha da alegria dessa salvação maravilhosa que eu tenho nele, e que pleno dessa alegria, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não nos deem o mantimento, ainda que não haja ovelhas no curral, sejam todas roubadas e também levem o nosso gado, ainda que a vida esteja cheia de problemas, Senhor, nós nos alegramos em Ti. E você, amado irmão, então poderá experimentar essa bênção maravilhosa de ter aquilo que Paulo disse em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Mesmo que o seu marido te dê uma resposta, irmã, mesmo que seu filho tenha se apartado dos caminhos do Senhor, mesmo que os negócios tenham crise, você pode estar jubiloso e cheio de alegria, porque você sabe que o coração de Deus jamais mudará com você. Louvado seja Deus pela grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Portanto, alegre-se no Senhor, meu irmão, em nome de Jesus, amém. Não é Jesus que está mandando um recado no celular. A universidade do sofrimento. Em primeiro lugar, meu presbítero é a universidade do quebrantamento. Em segundo lugar, a universidade da alegria. Mas em último lugar, nessa manhã, o texto nos apresenta que a universidade da dor é a universidade da confiança. A universidade da dor é a universidade da confiança. Repita comigo, irmão, está frio hoje, vamos dar uma esquentada, vamos lá? A universidade da dor é a universidade da confiança. Versículo de número 19, nós vamos ler, versículo 19, leiamos todos juntos, irmãos, numa só voz, esse último versículo da exposição dessa manhã. Assim diz a palavra: o Senhor Deus, minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amado amigo e irmão, agora que Abacuque se alegra no Senhor, ele nos mostra que a universidade da dor para ele é uma universidade de confiança. Ele diz aqui, ele conta duas ilustrações para nós. Primeiro ele diz assim: Yahvé, o Deus da aliança, o Deus Salvador, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Certo? Aqui a ideia da palavra significa que quem dá força a Abacuque para enfrentar todas as dores é o próprio Senhor que deu a vida por ele, é Jesus. Yahvé bem pode ser traduzido como Jesus no Novo Testamento. Mas ele diz mais, amado irmão, a ideia de fortaleza é alguém, irmão, que está dentro de um castelo bem protegido, e ainda que haja problemas e lutas, Deus é a fortaleza que o protege, é quem o defende do seu inimigo e, sobretudo, quem protege o seu coração e quem guarda a sua fé ainda no dia da dor, meu irmão. O Senhor Deus é a sua fortaleza. Quem entendeu isso muito bem, irmão, lendo o Salmo 46, quando perseguido por Carlos V, tendo mandato de prisão, amado amigo irmão, escondido no castelo de Waterburgo, foi Lutero, quando traduzia o Novo Testamento e o fez em 3 meses. Ele então, irmãos, dentro daquele castelo compõe esse hino maravilhoso que nós cantamos, que diz: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus de todo transe agudo. Louvado seja Deus. O Senhor é o nosso castelo, é a nossa força, é Ele quem nos protege e nos abençoa. Mas o texto diz mais: além de ser o Deus que nos protege, amados irmãos, é o Deus que nos faz confiantes. Abacuque aqui, irmão, apresenta um animal, a corça,
E a palavra no hebraico se refere a uma fêmea. É a fêmea do cervo, do animal que é chamado de veado. E aqui Abacuque diz: o Senhor faz os meus pés como essa fêmea do cervo, a corça. Como a corça anda? Confiante. Me faz andar altaneiramente. Por que ela anda confiante? Porque ela é rápida. Porque ela salta como alguns animais de 4 patas do seu mesmo porte físico não podem fazer. Então, ainda que ela tenha perseguidores e inimigos, ela não tem medo. Ela anda confiante, certo? Porque Deus deu a ela a capacidade de correr muito rápido para fugir dos seus inimigos e saltar. E Abacuque aqui está dizendo o seguinte, que ele também anda confiado. Ele não é soberbo, não tem soberbo em si mesmo, mas anda de cabeça erguida, porque o seu Deus fortalece a sua fé e o faz andar altaneiramente e firmado e confiante na presença do Senhor. E aí talvez você ache o seguinte, muitos pregadores param o sermão aqui. Você fala, por que Abacuque foi botar esse último versículo aqui, ao mestre de canto para instrumento de corda? Simples. Quem confia em Deus vai fazer o quê? Louvar ao Senhor. A oração é uma música, irmão. E Abacuque está dizendo, quando eu louvo ao Senhor, eu posso fazer poesia para Ele. Quando eu confio no Senhor, eu posso cantar para Ele. E mais do que isso, essa oração, esse sermão que eu estou pregando aqui, vai ser dirigido na igreja pelo mestre de canto. E vai ser tocado pelos instrumentos de corda. Porque quem confia no Senhor, amado irmão, ainda no dia da dor, pode louvar com arte e júbilo, entregando ao Senhor o melhor de sua vida e de seu coração. Porque sabe que Deus lhe ama, e Deus nunca lhe deixa, Deus sempre lhe guarda, Deus sempre lhe conduz na presença do Senhor. Irmãos, eu me lembro a primeira vez, quando menino, no culto doméstico, eu ouvi o Salmo 27, e dali ele entrou no meu coração e nunca mais saiu. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando os meus opressores e inimigos me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Só pode ter essa confiança quem de fato conhece o amor do seu Senhor, quem sabe que Deus lhe protege a cada instante. Quem sabe, amado amigo e irmão, que Deus nos faz andar e avançar no dia da crise. Quem sabe que pode viver para a glória de Deus, porque Ele nos amou e deu seu Filho Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, querida ovelha, querido amigo, querido irmão, você confia no cuidado de Deus? Você confia na bondade de Deus? Você confia na salvação de Deus? Você acredita mesmo que Deus está no controle de tudo que está acontecendo com você? Você confia que Deus é soberano sobre todas as coisas? Você confia que esse soberano bom ama você tão escandalosamente que deu o filho dele na cruz no seu lugar? Você confia? Então por que ficar desesperado no momento da angústia? Por que deixar essa espada fincada no seu peito como se você jamais pudesse tirá-la? Por que deixar a tristeza assolar seu coração? Creia no Senhor. Confie no Senhor, Ele deu Cristo na cruz em seu favor. Nunca ninguém te deu tanto amor. Entregou a ti o teu único Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Pastor, como é que eu posso receber então esse diploma da Universidade da Dor? Qual é a garantia que eu vou receber esse diploma? Sabe por quê? Porque o único que tem pós-doutorado em dor e sofrimento, e ninguém jamais poderá ter, deu a vida na cruz em seu lugar. Isaías
nos conta a história daquele que é pós-doutor em dor e sofrimento, que recebeu a ira do Deus eterno sobre si. Isaías diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E mais adiante no mesmo capítulo, ele diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Você vencerá na universidade do sofrimento, porque Cristo foi aprovado com louvor no tribunal de Deus, pagando os teus pecados na cruz. Portanto, meu querido amigo e irmão, quebrante-se e humilhe-se na presença do Senhor, alegre-se em Cristo Jesus, coloque os seus olhos no Senhor e confie somente nele, e Deus te dará vitória no dia do sofrimento, na universidade da dor, e você sairá vencedor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.